Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer uma reflexão, né? Falar um pouquinho aqui sobre a comunicação não violenta, que é um tema recorrente, que a gente escuta bastante, é um dos principais sofrimentos hoje. A gente vê que a maioria do sofrimento é em relação ou à falta de comunicação, ou à falha na comunicação, ou uma comunicação agressiva, uma comunicação impulsiva. Então a gente vê muito isso no próprio, né? Nos meus próprios atendimentos, a gente vê isso com os nossos amigos, parentes. Então eu vou trazer aqui alguns pontos que eu extraí daquele livro Comunicação Não Violenta, que é do Marshall Rosenberg. Então ele desenvolveu toda essa teoria, né, da comunicação não violenta que visa promover mais empatia, mais compreensão, lidar com a resolução de conflitos de forma diferente. E assim, uma coisa que eu aprendi na graduação de psicologia é que se a gente não mudar, né, a nossa atitude, a gente não tem como ter respostas diferentes. Então, você tem que mudar o estímulo para receber uma nova resposta. Isso é muito da teoria do behaviorismo, né, que é a teoria comportamental. Então, a gente realmente precisa mudar os nossos estímulos, entender por que a gente reage de algumas maneiras para conseguir respostas diferentes à nossa volta. Não adianta a gente estar repetindo o mesmo comportamento, a mesma atitude e querendo que as pessoas e os resultados sejam diferentes, né, na nossa vida. Então, eu acho que são pontos que eu vejo que funcionou bastante para mim, me ajudou bastante no meu desenvolvimento e também se você conseguir pegar pelo menos um desses pontos e trabalhar ele, desenvolver ele na sua vida, você vai perceber como vai melhorar para você mesmo, né, as suas relações com o outro e a relação até com você mesmo internamente, né. Então, eu vou trazer aqui 10 dicas, acho que é bastante coisa, mas não tem como aprofundar, né, gente, em vídeos de 30 segundos, não dá pra gente aprofundar um conhecimento e fazer uma reflexão mais profunda com 30 segundos. Então, vamos trazer aqui, eu trouxe um resuminho, né, e vamos focar nesses 10 pontos. Primeiro ponto, observação neutra. Então, o que seria observação neutra? É a gente descrever uma situação de forma objetiva, tentando ser o mais imparcial possível, evitando julgamentos, né, evitando as interpretações pessoais. Então, a gente olhar o fato de uma maneira realmente neutra, né? Você descrever o fato, concentrar-se nos fatos e não no que eu acho que a pessoa pensou ou no que eu acho que o outro quis dizer. Percebe quando a gente já sai quando a gente entra numa interpretação mais subjetiva, mais do que eu acredito que a pessoa quis dizer tal coisa. Não, se concentrar especificamente no fato, no que foi dito, né? O que aquela pessoa disse, como aquela pessoa agiu, e não na interpretação, né? Não no campo mais subjetivo, né? Você focar no que realmente está sendo exposto, o que está sendo dito, mais literalmente, não ficar no campo de muita interpretação, porque aí você já entra, pode entrar num campo até de fantasia, né? Você fica fantasiando o que a pessoa disse, o que a pessoa quis dizer, mas eu acho que ela falou tal coisa porque ela estava querendo esconder tal coisa. Não fica muito no campo sai do campo real e vai muito por campo da fantasia. E aí gera várias interpretações, pode gerar vários desconfortos, e aí a gente fica divagando, né? Um outro ponto é, de fato, quando você quiser expressar alguma coisa, você começar expressando os seus sentimentos. Como aquilo realmente te afetou. Como você sentiu aquela situação, de maneira honesta, autêntica, identificando e compartilhando as emoções que você realmente experimentou naquela situação. E não começar uma conversa já ou acusando ou ofendendo, né? Se você começar acusando, ofendendo, você já perdeu esse campo de uma comunicação não violenta, você já foi pro ataque, né? E aí não vai fluir uma comunicação
equilibrada e saudável. Então, expressar realmente o que você sentiu. Por exemplo, olha, eu me senti rejeitada, tá? Em uma determinada situação, eu me senti negligenciada. Então, como você se sentiu? Eu me senti excluída, né? Quando eu não fui convidado para tal, um exemplo, eu não fui convidado e vocês foram lá e não me convidaram. Então, eu me senti excluída, né? Então, você realmente expressar, eu me senti triste. O sentimento, né, gente? Focar no eu me senti triste, eu me senti excluída. O que você sentiu em determinada situação, né? Começar expressando os sentimentos de forma verdadeira. E aí você tenta se conectar com a outra pessoa através do sentimento. E não, porque se você já vai para uma acusação, você já o outro já entra numa postura também de reatividade. Identificar necessidades, terceiro ponto, né? Ou os valores subjacentes que estão contribuindo nos seus sentimentos, né? Para a gente reconhecer o que é importante para mim naquela situação. Então, você apontar o que é importante. Então, por exemplo, olha, eu gostaria que você fizesse isso, porque isso é que é importante para mim, para tal coisa. Gostaria que você me ajudasse nesse momento, porque isso aqui para mim é importante, receber o seu apoio. Gostaria que você fosse comigo, né, um exemplo. Gostaria que você me acompanhasse em tal consulta médica, porque para mim vai ser importante ter o seu apoio. Então você informa e expressa verbalmente as necessidades. E, mas precisa falar? Será que precisa falar? Precisa, gente. Muitas vezes é importante expressar o que está sentindo, expressar a necessidade, porque nem sempre fica claro para o outro. A gente costuma achar que é óbvio, né? Mas como diz a frase, o óbvio também precisa ser dito. Então, necessidades e sentimentos precisam ser expressados abertamente, claramente para o outro compreender. O outro não tem como adivinhar ou supor, porque também entraria no campo da fantasia. Então, quanto mais sincero com seus sentimentos, com as suas necessidades, e quanto melhor você conseguir expressar isso para o outro, melhor o resultado, né? Melhor a comunicação. Ponto 4. Dizer o que você deseja, o que você gostaria, de forma clara. Fazer os seus pedidos de uma maneira explícita, né? Então, não adianta a gente esperar, por exemplo, esperar que no dia do meu aniversário venha uma surpresa, né? Pode acontecer, mas pode não acontecer. Se você ficar com aquele sentimento, você vai gerar uma expectativa e depois uma frustração, provavelmente, se isso não acontecer como você gostaria. Então, se você deseja realmente algo, você expressar, né? Você pode expressar, eu gostaria de fazer um jantar, um almoço, estava pensando em fazer um almoço no meu aniversário. Então, você expressar aquilo que você está planejando, que você deseja para o outro, né? Isso vai criando também dando ideias para outra pessoa sobre o que você deseja, sobre o que você pensa. Expressar os pedidos de maneira positiva, de maneira direta, concreta, né? Então, eu estou pensando em viajar no final de semana. Eu estava pensando tanto no ano que vem da gente fazer tal coisa. Então, expressar os desejos, gente. Não ter medo de expressar os próprios sonhos, os próprios desejos para as pessoas que você confia, né? Para as pessoas que estão compartilhando a vida com você. Porque também, se você guarda os desejos e os sonhos só para você, qual que é o sentido, né, do desejo e do sonho? Então, os desejos eles precisam ser compartilhados. Né? O primeiro passo é compartilhar, é verbalizar, para eles começarem a se tornar reais. Enquanto está na nossa mente, só fica no campo da fantasia. Né? Quando você começa a verbalizar, quando você começa a oralizar, aquilo vai se tornando parte da realidade. Né? E o quinto ponto é um ponto muito importante, a gente vê falarem muito sobre empatia. Então, empatia, gente, demonstrar empatia, ouvir os sentimentos do outro, ouvir as necessidades do outro, buscar compreender. Então, lembrando que empatia, ela é entrar no lugar do outro, entrar numa perspectiva mais subjetiva da realidade do outro. Né? O que o outro vivenciou de experiências, na sua individualidade, na sua subjetividade. Como foi tentar fazer esse exercício de
vivenciar de fato o que aquela pessoa está descrevendo, como foi vivenciar aquilo para aquela pessoa. Empatia é se colocar no lugar do outro, estar ao lado, né? Também tem essa definição que eu acho bem bonita, estar ao lado, caminhar juntos, né? Andar juntos. E para isso, para empatia, o que requer? Requer uma abertura para a gente aprender com as experiências e a perspectiva do outro, enriquecendo assim o nosso próprio entendimento do mundo e das diferentes maneiras pelas quais ele é percebido e vivenciado pelo outro. Então, a visão, cada um tem uma visão de uma determinada situação. Então, por exemplo, a gente vai assistir o filme com alguém, então sempre tem 4 visões, né, no mínimo. Então, tem o filme que está passando no cinema ou não, na televisão. Você tem o filme que eu assisti, o filme que o outro assistiu, né? E o filme que os dois vão construindo junto depois, né? Porque aí você vai complementando a visão do outro. Então, gente, a percepção da realidade, ela é muito diversa. Então, nós temos múltiplas formas de enxergar um determinado fato. Então, empatia é escutar o outro, deixar o outro expressar todo o seu conteúdo e você mergulhar naquele conteúdo que a pessoa está trazendo para realmente ter uma escuta empática. Tentar entender o que o outro está expressando de sentimento, né? E também reconhecer e validar o sentimento do outro, também faz parte da empatia. E dentro da empatia a gente também pode trazer uma outra reflexão que é a autoempatia, né? Então eu reconhecer e validar meus próprios sentimentos. Eu conseguir validar esses sentimentos para eu conseguir expressar para o outro, né? Então, a autoempatia também é muito importante nesse processo, porque se eu fico me auto-sabotando, se eu fico me reprimindo meus próprios sentimentos, eu não vou conseguir expressar isso para o outro, não vou conseguir entrar numa comunicação não violenta, não vou conseguir entrar numa comunicação fluida com o outro. Então, empatia é fundamental. Evitar julgamento, gente, isso aqui é... Então, assim, a gente sabe que é um pouco utópico, né? Evitar os julgamentos, porque os julgamentos faz parte da gente o tempo inteiro, desde o nosso nascimento, né? O julgar faz parte da natureza, da condição humana. Mas a gente pode, como que eu posso dizer? A gente pode, o julgamento ele vai vir, mas a gente pode trabalhar esse julgamento. Então a gente pode evitar uma crítica ou pensar antes de colocar uma crítica, ou colocar essa crítica de uma outra maneira. Evitar as culpas, né? Evitar avaliações, muitas avaliações críticas e depreciativas, isso a gente pode evitar. Evitar uma linguagem destrutiva, uma linguagem que ofende, uma linguagem que vai causar um conflito, que vai afastar as pessoas ao invés de aproximar. Então, evitar o julgamento é um pacote bem grande aí que o Marshall propõe na comunicação não violenta, que é você realmente procurar as palavras, a maneira de... Não é não expressar, não é isso, não é não expressar. O julgamento ele vai existir. Então, você vai ter... Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Você vai ter sempre uma opinião, o outro sempre tem uma opinião. Talvez ele não queira expressar. Mas o caminho não é não expressar, porque você vai aí para um não diálogo. E a gente quer ampliação do diálogo. O diálogo sempre é o melhor caminho. A crise da humanidade, as maiores crises, as maiores guerras, os conflitos acontecem por uma não comunicação. Então, para promover a comunicação, a gente tem que, não é evitar o julgamento ou não julgar, o julgamento vai vir, mas como você coloca, né, como uma forma inteligente, né, isso é inteligência emocional, de você colocar e expressar o que você pensa, o que você julgou sobre determinada situação, de uma maneira construtiva e não destrutiva. Então, por exemplo, quando você começa uma conversa que você está ofendido, vou dar um exemplo aqui que é bem comum. Você está numa discussão de casal e a pessoa fala, você não é a minha mãe, né? Você já começa a querer expressar algo que você se sente magoado, machucado, e aí você já começa com uma frase ofensiva, crítica, destrutiva, né?
Você não é a minha mãe, né? Você não é o meu patrão, né? Em alguma discussão, a gente, em vez de falar o sentimento, como a gente viu nos tópicos anteriores, em vez de falar o sentimento, como você está se sentindo, por que aquilo mexeu com você, você parte para uma frase de agressividade, de crítica, né? De que vai levar para o conflito. Então, evitar essas frases, né, nesse processo ajuda muito a um diálogo mais aberto, mais construtivo. Uma escutativa é o item 7. Então, escutativa, a gente ouve muito isso. O que é escutativa, né, gente? É a gente prestar atenção de forma genuína no que o outro está dizendo. Sem interrupções, sem elaborações, de você estar ali já criando aquele diálogo interno enquanto a pessoa está falando. Compreender plenamente as emoções e necessidades do outro. Então, ao mesmo tempo que você tem que expressar suas necessidades e sentimentos, você tem que tentar ouvir também os sentimentos e a necessidade da pessoa. No fundo, todo mundo só está buscando ser feliz. As pessoas só estão buscando felicidade, paz, equilíbrio, né? Só quando a gente está num estado muito alterado, uma desordem muito profunda, de fato tem esses momentos que as pessoas estão buscando o caos, estão buscando discórdia, estão buscando brigas, mas no geral as pessoas estão buscando equilíbrio, né? Estão buscando harmonia, né? Então a escutativa é você entrar nesse estado de harmonia interna para conseguir escutar o outro. Sem harmonia interna, como que você vai escutar o outro, né? Se a nossa desordem interior é tão grande que a gente não consegue nem se escutar e nem escutar o outro. Então, a escutativa parte do princípio que a gente tem que estar em equilíbrio interno para conseguir a empatia e a escutativa para ouvir os sentimentos e as necessidades do outro. O 8º tópico, respeito. Né, gente? O respeito à condição da outra pessoa, respeito ao outro, respeito à liberdade de ser da outra pessoa, criar um espaço de respeito e aceitação. O respeito ao outro se expressar da maneira que ele deseja se expressar, respeito às suas perspectivas de vida, às suas ideologias, a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Respeito à liberdade do outro de ser quem ele quer ser. Respeito ao ser do outro, né? Que até aquela frase que a gente escuta bastante, aquela frase, o namastê, né? Eu reverencio o ser divino que habita em você. Então, cada um de nós tem um ser divino que habita dentro de, tem um sagrado, né? Tem uma essência de vida divina que está dentro da gente, independente de religião, né? Mas todos nós temos uma centelha divina que está dentro da gente. Então, respeitar esse ser que está ali na sua frente. É um ser, né? Seja uma pessoa, seja um animal, é um ser vivo com consciência, um ser senciente, né? Então, respeitar a condição de vida do outro. É um conceito muito profundo, tá, gente? Mas é um primeiro passo, assim, de respeitar a história do outro, né? Todos nós temos uma longa história até aqui, né? Então, respeitar a condição do outro, respeitar a história do outro. O item 9 seria o foco na resolução e não na problematização, porque muitas vezes a gente fica na problematização e não foca na resolução. Então, concentrar-se na busca da solução da situação, né? O que vai atender melhor a necessidade da maioria das partes envolvidas, né? Buscar um acordo mútuo. Lógico que nem sempre, a maioria das vezes, a gente não consegue agradar todo mundo 100%, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, não tem como agradar a todos. Então, qual é a solução dentro daquele conflito que vai ser ideal para equilibrar e agradar a maior parte das pessoas envolvidas, né? Então, é no sentido de buscar uma transformação do conflito, né? Utilizar a comunicação não violenta para uma transformação e não uma problematização do conflito. Não ficar na posição de resistência, de problematizar, de sempre colocar mais um problema, né? E a pessoa dá uma solução, você dá mais um problema. Então, você se observar se você está numa postura de resolução
ou numa postura de problematização, né? Seria essa autoanálise dentro de uma comunicação. Se você está problematizando ou tentando de fato resolver aquele conflito e encontrar maneiras construtivas de lidar com aquele desentendimento, né? Com aquela situação conflituosa. E por último, 10º ponto seria a autenticidade, gente. Você ser você mesmo, você ser autêntico, você ser honesto na sua comunicação, você ser verdadeiro, né? Você de fato expressar de forma aberta e sincera tudo que você sente, sem máscara, sem falsidade, porque isso vai te dar também, depois vai te dar uma paz de espírito, né? Depois isso te dá uma consciência tranquila de que eu falei de fato tudo que eu acreditava, eu falei e me expressei de forma autêntica, me expressei de forma verdadeira naquela situação, né? Eu não criei um personagem, eu não criei um falso, né? Uma falsa ideia, um falso julgamento. Então, você ser autêntico te traz uma paz interior, te traz um equilíbrio na consciência, né? De que uma consciência tranquila, nesse sentido, né? Então, lembrando, né, gente, são esses pontos aí bem resumido, nada aprofundado, é só uma pincelada, né? Mas lembrando que a comunicação não violenta é uma prática que requer muita dedicação, muita autoanálise, muita autoobservação, esforço, né? A chave é a gente cultivar o nosso desenvolvimento de consciência, né? Principalmente sobre os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas emoções, saber ouvir, mas também saber se escutar, né? Com empatia, com respeito. Então, seguindo esses princípios aí, nós podemos melhorar a nossa interação nos nossos relacionamentos, né? De forma significativa. E foi o vídeo aqui dessa semana. Eu tô trazendo alguns vídeos aqui com dicas terapêuticas, né? Não gosto, de fato, gente, não gosto de gravar vídeo. Para mim é um desafio, mas eu acho que pode deixar uma contribuição aí para quem gosta do conteúdo, para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que me seguem. Pode ser um conteúdo útil que vai trazer alguns insights aí ao longo da sua experiência. Como foram importantes para mim, também gostaria de compartilhar, pode ser importante para você. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.